Como é ser um ilustrador no Brasil? Conheça a história de Tobias Daneluz, um jovem artista brasileiro de sucesso que fez da sua paixão por ilustrações, histórias em quadrinhos e design o seu grande ofício. Tobias nasceu em uma pequena cidade na região metropolitana de São Paulo. Tem 29 anos e hoje, mesmo que com certa timidez, se orgulha em dizer que é artista e que trabalha com o que gosta, ao lado de nomes que admira. Em seus trabalhos, mistura ilustração, quadrinhos e design. Sempre está rodeado por super-heróis, cultura pop, cinema e uma grande nostalgia, especialmente com referências ligadas aos anos 1990. Começou cedo, muito cedo. Os pais dizem que aos 2 anos e meio já desenhava. Ele nem se lembra, mas desde pequenininho já fazia o que mais ama e que hoje paga suas contas. Atualmente, trabalha para grandes empresas nacionais e internacionais, criou um canal de super-heróis no YouTube e sempre está em busca de inovações, mesmo com tantas dificuldades que aparecem nesse mercado no Brasil. A seguir, vocês terão acesso à entrevista feita com o Tobias. Essa entrevista faz parte da edição número 2 do ano 1 da revista Brasileirices. Se quiser adquirir a revista Brasileirices, lá, além de outras matérias, você também poderá ter acesso à transcrição deste áudio. Compre em www.brasileirices.com/revista Brasileirices. Oi, Tobias, seja bem-vindo aqui à revista Brasileirices. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Tudo bem por aí? Tudo bem, eu agradeço muito o convite. Vai ser legal bater esse papo com você. Ai, que legal. Então, antes eu queria pedir para você contar um pouquinho sobre o seu trabalho para o pessoal. Então, vamos lá. Eu sou Tobias Luz, sou ilustrador e design gráfico, né? Sou formado em design pelo MAC, mas, enfim, trabalho com ilustração antes de me formar, desde os 17 para 18 anos. E desde lá para cá, né, desses quase um pouco mais de 10 anos aí, tipo, trabalhando, enfim, entre trabalhos e frustrações. É, eu venho, assim, permeando entre 3 áreas, né? Tipo, comecei com ilustração, aí depois fui fazer quadrinhos, e aí me formei em design. Então, meio que são as áreas que eu tento fazer com que elas tenham uma integração entre elas, né? Eu sempre tento usar o design nos quadrinhos e usar a ilustração no design, enfim, sempre estou tentando conversar uma área e outra. E é meio Uhum. que isso que eu faço normalmente, né? Eu sou ilustrador, sim, né? Tipo, por ofício, mas eu me formei em design, então eu acabo brincando com todas essas áreas. É meio que o que eu costumo falar quando as pessoas perguntam o que que eu faço hoje em dia, né? É meio que isso, né? Meio que são essas 3 coisas misturadas. Não sei se tem um nome para isso ainda, acredito que não, então. Artista. Esse é o nome. Uhum, Muito bom. verdade. Você Boa, pode ser. né? E quais são os projetos que estão rolando agora, assim? O que você está trabalhando no momento? Cara, eu acabei de terminar um projeto pro McDonald's que foi. Eles lançaram um hambúrguer novo e eles queriam que tivessem ações diferentes na divulgação. E como o tema do hambúrguer se tratava de multiverso, eles queriam fazer uma história em quadrinhos para web, né, uma webcomic, que ia ser lançada no Instagram, e aí eles queriam fazer isso para divulgar o lanche. Então ia ter o vídeo, né, o comercial que vinculava na TV, YouTube, etc. E eles queriam fazer essa história em quadrinho, então eles me chamaram. Então foi um Uhum. desafio massa assim de fazer, porque você tem muitas limitações, mas ao mesmo tempo eu acredito que quanto mais limitação você tem, mais criatividade você precisa usar. Então isso Uhum. acaba sendo uma coisa que
que influencia muito o teu criativo e tal. E foi um trabalho super legal de fazer por conta disso, assim, porque eu nunca tinha feito um, um, um gibi com um briefing muito bem já detalhado. E nesse caso já tinha a história, que era a história do vídeo deles, já tinha os personagens que eu teria que usar, sabe? Então foi bem massa, assim. E foi justamente essa coisa de trabalhar design com ilustração, porque eles têm uma marca muito gigante, Uhum. então precisava muito ter essa conversa visual as coisas tinham que conversar de uma forma ali mais como é que eu posso falar assim, mais que a coisa nasce mais, sabe? Tipo, Uhum. desenho e, enfim, a história em si. Então foi um trabalho super legal que eu fiz aí, foi o último que eu fiz grande. E Uhum. acho que é um trabalho que marcou, assim, bastante, sabe? Porque foi bem autoral. Isso foi legal de fazer. Incrível. E você também tem um projeto grande e importante no YouTube, né? Então, o Sociedade da Virtude foi o projeto mais importante que eu fiz até hoje por vários motivos, assim. Tipo, primeiro que foi eu trabalhava, para quem não sabe, né? Eu trabalhava no Omelete, que é um site de cultura pop e entretenimento. Eu meio que comecei lá a trabalhar de verdade, assim. O que eu fazia antes era tipo freela, era contratado por fora, enfim. Quando eu Uhum. fui pro Omelete, eu realmente entendi o que era ser ilustrador, e trabalhar com, hoje você precisa entregar uma ilustração que, sabe, fale com esse público e tal. Só que aí foi chegando um tempo que eu vi que eu tava estagnado já. Eu já tava, tipo, num nível que não, sabe, eu não tava mais feliz com o meu trabalho, porque eu tava fazendo várias outras coisas relacionadas a design, a produtos e tal. E eu falei assim, cara, eu preciso me renovar. E aí veio o projeto Sociedade da Virtude, que cara, eu praticamente desenhava 100% do tempo, né? Tipo, a gente entregava um vídeo por semana, enfim, e para quem não sabe nada de Sociedade da Virtude, é um canal de animações motion comic, não animações tradicionais e tal, 2D, é como se fosse, mas que são sátiras de super-heróis, são coisas que a gente tentou trazer os super-heróis pro dia a dia, enfim, depois acho que quem tá ouvindo aqui e não conhece poderia dar uma olhada lá, porque vale a pena. Uhum. E eu tinha que desenhar o tempo inteiro. Então, tipo, isso aí me fez eu ter uma evolução muito grande de 2017 para 2020, assim, muito grande, muito grande. Eu sinto que foi ali que eu falei, putz, cara, foi onde eu consegui evoluir o máximo que dava, assim. E não só isso, assim, eu trabalhei com o Ian, que é, tipo, meu parceiro até hoje, a gente sempre trabalha junto, mesmo que não tenha mais a Sociedade da Virtude, a gente sempre trabalha junto. Então é um cara que me ensinou muita coisa, me ensinou a questão de produção, de produzir coisas, de gastar dinheiro com coisas legais, então, tipo, sabe, investir em projetos incríveis, sabe? Então eu conheci muita gente, consegui trabalhar com dubladores que dublavam desenhos que a gente tinha na infância, sabe? Tipo, foi realmente o projeto que para mim é o mais importante, porque é o mais autoral, talvez, sabe? Tipo, e durou muito tempo, né? Muito legal. O Ian, para quem não sabe, muitos dos nossos ouvintes e leitores conhecem o Porta dos Fundos, né? Então, o Ian faz parte, Sim, é esse. né? O Ian é um dos sócios criadores, sim. Muito bom. Legal. Uma pergunta um pouco difícil para você. Quais artistas brasileiros te inspiram? É difícil, mas eu consigo falar assim, cara, porque eu felizmente tenho muito contato com bastante artistas que eu admirava quando eu tava no processo de virar artista, né? Uhum. Então, eu tenho alguns nomes, assim, conhecidos ou não, mas é, o Maurício de Souza me inspira hoje bastante. Eu acho que não tem como não falar dele, porque, putz, cara, é uma coisa muito louca, assim. O Maurício a gente não entende, eu acho, o tamanho dele. Eu acho que a gente talvez entenderia se a gente fosse de um outro país, sabe? Porque, cara, não, é sério, porque eu acho que o brasileiro ele não entende quem é o pai da Mônica e o que é a Mônica aqui, entendeu?
é uma conversa muito, sabe, muito longa, assim, a ser feita, assim. Então, mas tirando um pouco disso, o Maurício, o Ziraldo são, putz, dois pilares para mim, assim. Aí tem o Mutarelli, que é o Lourenço Mutarelli, que é um quadrinista gigante, um cara que tornou o autoral, assim, um pilar incrível nos quadrinhos. E aí tem os nomes da minha geração, que hoje sou feliz por conhecer eles, né? Ano passado, inclusive, cheguei a trabalhar com o Rafael Grampar, que é um cara que, para mim, é uma das influências, porque justamente pegou a minha época que eu comecei a querer fazer quadrinhos. Então, ele, os gêmeos, né? O Fábio e o Gabriel, é, o Gustavo Duarte, o Rafael Albuquerque, são quadrinistas, eu falo que são os cinco quadrinistas brasileiros que da minha geração. Quando os caras faziam um quadrinho autoral, né? O que é quadrinho autoral? É quadrinho que, por exemplo, não é Marvel, não é DC, são quadrinhos que são histórias próprias deles que eles publicavam de forma autoral, ou seja, eles mesmos pagavam os gibis do bolso deles e eles lançavam em convenções pequenas aqui no Brasil e tal, e lá fora também. Então esses caras, eles meio que mudaram a chave da minha época, né? Lá para 2010, mais ou menos assim. Foi onde eu conheci o trabalho deles e falei, quero fazer isso aqui, cara, é isso aqui que eu quero fazer. Então eu sempre falo esses nomes. Realmente foram os caras que mais me influenciaram. E hoje eu tenho o privilégio de, tipo, trocar ideia com eles, assim, sabe? Então eu acho que isso também é legal, né? Você, você tá próximo desses caras que te influenciam é um outro tipo de referência, sabe? Então, pra mim não tem como não ser esses caras. Óbvio que tem mais, mas eu digo assim, acho que os principais são eles, sabe? Não, maravilhoso. E fiquei feliz que você falou do Maurício de Souza, porque a Mônica está completando 60 anos esse ano. A gente fez uma matéria especial aqui na revista sobre isso. Uhum, E, enfim, ela é muito importante. A Mônica, o Maurício, a turma da Mônica. Eles são todos muito importantes para o cenário das artes, mas também para as crianças que estão se alfabetizando, para os sim, jovens, o incentivo à sim. leitura. Então, é um universo mesmo, muito amplo. Qual que é a importância da Turma da Mônica especificamente para você? Ah, eu aprendi a ler lendo Turma da Mônica, acho que você também, Eu entendeu? também. Tipo, acho que todo mundo, todo brasileiro que pode não ter, assim, existem coisas que o mundo não consegue explicar. Tipo, por que que você conhece o Batman? Tipo, por que que quando eu falo o Batman, você tem uma silhueta na tua cabeça do Batman, entendeu? Uhum, Se eu te falar Homem-Aranha, você vai na tua mente você consegue ter uma memória fotográfica desse personagem. Ao mesmo tempo, se eu te falar, ah, vamos supor, um personagem de literatura, por exemplo, o Dom Casmurro, uhum, é uma diferença. Você tem uma percepção e eu tenho a minha, entendeu? De física do Dom Casmurro. sim. Embora ele já tenha tido várias adaptações. A Mônica é justamente isso. Pro brasileiro, qualquer Mônica, você vai lembrar da Mônica da Turma da Mônica do Maurício de Souza. Então, ela chegou nesse nível. O Maurício ele tem esse mérito inalcançável do artista, que ele criou algo que é transcendental, assim, Uhum, falando de várias gerações. A Mônica foi criada há literalmente 60 anos atrás, agora, fazendo esse ano. Eu vi, tipo, as crianças de hoje também vão ver de alguma forma, e, tipo, os nossos pais viram. Então, a importância, ela é justamente isso. Ela chegou num nível que não se explica, assim, na minha visão. uhum, Ela tem um poder de referência gigante no Brasil. uhum, Todo mundo conhece a Turma da Mônica, seja lá de algum jeito. Ou se ela não leu, ela conhece. Porque ela sim. comprou a maçã lá a maçãzinha da Mônica no supermercado também. Então, É. tipo assim, ele conseguiu, ele fez um negócio, ele fez uma coisa que é por isso que eu te falei, eu acho que talvez o brasileiro se acostumou com isso desde tão cedo, e ele não entende o poder que isso tem. E a Uhum, dificuldade que é você criar um universo tão brasileiro do que é a Turma da Mônica, é muito brasileiro.
é muito Uhum. brasileiro no ponto de vista, né, regional, sabe? Tipo, ele conseguiu fazer uma coisa muito original Uhum. numa época que não existia nada parecido, a gente só tinha a Disney para de exemplo de o que era criar algo desse tipo, Uhum. e simplesmente alfabetizou boa parte dos brasileiros. Só isso já é um negócio assim absurdo, sabe? Já é E uma não parou no coisa. tempo também, né? Porque a Mônica se Não, moderniza muito não. cada ano. Ela traz E eles pautas bem criam. interessantes, É, inclusive. eles criam pautas que trazem essa Mônica para os dias de hoje. É, E como ela não muda, como ela não envelhece, né? Tem a Mônica jovem e tal, mas a Mônica ali, o Gibi, ele nunca vai mudar. é. Então as crianças vão sempre ver a mesma Mônica, sempre, né? Uma menina de 7 anos. Exato, exato. Só que com conversas que talvez sejam mais importantes para os dias de hoje e tal, enfim. É isso, assim. Cara, eu admiro muito. Eu tive a felicidade de conhecer ele, tive a felicidade de trabalhar num projeto com o Maurício. Sim. Não diretamente, né? Mas tipo, da MSP. E realmente, assim, eu tinha um sonho muito grande de conhecer o Maurício quando era criança, cara. E eu lembro que esse sonho ele foi guardado por um tempo porque as minhas coisas, as minhas, o meu caminho foi mudando, entendeu? Mas quando surgiu a oportunidade de trabalhar com ele, meio que esse sonho, pô, ele reacendeu, assim, sabe? Porque é justamente isso, ele é uma entidade entre os brasileiros, porque tudo que ele criou é algo gigante, assim, é simplesmente algo incrível, sabe? Tipo, e hoje tá virando série, então ele nunca vai sumir, é isso que é o lance, né? Embora Uhum. eu também seja muito, não querendo comparar, né? Mas eu amo, por exemplo, as coisas do Ziraldo. Uhum. É, eu amo o Ziraldo, acho que chegou uma época de criança que eu gostava até mais. E esses caras, eles são gigantes, assim, pro Brasil, sabe? Só que a Mônica, ela é um pouco mais comercial, então ela sempre vai estar em coisas que você nunca vai esquecer dela, né? Vai ter o Parque da Mônica, vai ter Uhum. o, os brinquedos, enfim. Exatamente. Falando um pouquinho de quadrinhos, como que você vê o cenário atual dos quadrinhos no Brasil? Eu acho que é um cenário que cresce, eu não acho que é oscilante, tá? Mas eu acho que é um cenário que sempre está em mudança no sentido de eu acho que com a internet que eu digo, essa internet nova de você poder trocar ideia com artista, você ter acesso a um monte de quadrinho que antes você tinha que ir lá na Vergueiro para você ler, é, você deu voz para muitos artistas que não achavam que quadrinho era desenhar super bem, desenhar super-heróis, sabe? Então, eu acho que hoje a gente tem artistas que têm vozes muito fodas dentro do mercado, que entenderam que não precisa desenhar super bem, porque na real, na minha visão, quadrinhos não é isso. Quadrinhos é contar histórias, seja lá da forma que você consiga fazer isso, que você queira fazer isso. A gente tem quadrinhos impressionantemente fodas no meio que não tem o desenho comercial, entendeu? Tipo, Uhum. não tem aquele desenho que as pessoas entendem que é bonito. Porque história em quadrinhos é justamente isso, é você contar uma história que você queira contar. E eu acho que aqui no Brasil as pessoas conseguiram ter acesso a muitas coisas e o meio começou a crescer. O meio autoral hoje é muito grande, né? Então você tem muito mais pessoas querendo contar suas próprias histórias do que realmente querer fazer parte da Marvel, fazer parte da DC. Porque eu acho que assim, eu acho que cresceu de uma forma legal. Tem muita coisa legal, tem muita coisa nova que está aparecendo, tem muitos artistas novos que estão querendo fazer esses trabalhos. E eu acho que isso é ótimo, assim, porque eu acho que quanto mais pessoas querendo fazer as coisas, melhor, porque aí você começa a gerar visões diferentes dentro do mercado, sabe? Tipo, não é um mercado tão rentável quanto o mercado americano, porque lá é uma coisa que eu acho que no Brasil as pessoas leem pouco, né? Então, tipo, ainda aqui ainda tem esse lance de que quadrinho é Turma da Mônica e quadrinho é coisa para criança.
Ah, sabe? sim. Tipo, só o fã de quadrinho que entende o que é o Watchmen, por exemplo, que é um quadrinho lançado nos anos 80 que é considerado uma obra de literatura, praticamente. É um quadrinho praticamente inadaptável, assim, que fala de política, fala de, enfim, de questões sociais muito fortes e as pessoas não conseguem muito desassociar por uma questão cultural também, eu acho. Aqui no Uhum. Brasil, não consegue desassociar a coisa do infantil, sabe? Ah, não, quadrinho é coisa de criança, quadrinho é saca? É, Então acho não, isso que existe por mesmo, esse isso, talvez, estereótipo. por isso, são duas coisas, eu acho, eu vejo assim, né? Vendo até por mim, cara. Eu acho que, tipo, a cultura da leitura aqui não é tão grande quanto já foi um dia, Uhum. né? E essa coisa de tipo, de mídia mesmo, assim, sabe? Tipo, as pessoas têm muito na cabeça que quadrinho é Turma da Mônica ou é Batman, Superman, enfim, todas essas outras coisas. Então isso trava um pouco, né? Porque aí você meio que não tem tanto público quanto poderia ter, né? Tem bastante, mas eu acho que poderia ter mais se isso fosse um pouco desassociado, assim. Bom, então vamos à nossa última pergunta, uma pergunta que já é tradição aqui no Brasileirices, porque eu quero saber para você qual é o melhor do brasileiro. A vontade do brasileiro é maior do que qualquer outra do que eu já tenha conhecido. Acho que Uhum. o brasileiro tem uma vontade de criar, de fazer as coisas que é maior do que o resto que precisa, sabe? Uhum. Porque eu falo isso por mim, porque, cara, eu acho que a gente, mesmo quando a gente não tem recurso, mesmo quando a gente não tem dinheiro, a maioria das vezes, né? A vontade do brasileiro de criar, de fazer acontecer, eu acho que é maior do que qualquer outro. Que eles me perdoem, mas é maior do que qualquer outro cidadão de outro país. Eu acho que o brasileiro tem uma vontade incrível de criar e fazer as coisas. E eu acho que isso passa do limite, assim, é uma coisa que eu vejo muito lá fora, sabe? Porque, cara, é muito difícil fazer as coisas aqui, principalmente no meio do entretenimento, assim, é muito difícil, não dá pra falar que é fácil. Porque Uhum. precisa de dinheiro, e dinheiro aqui não é igual lá fora, as coisas não são vistas como lá fora, né? Que nem eu tô te falando, né? Lá fora as pessoas, lá na Europa, as pessoas têm o hábito de ler. Então você vai ver uma criança de 10 anos e uma senhora de 80 lendo quadrinho, porque isso é um hábito que existe lá. Então o mercado é muito mais fácil, porque você vai sempre ter você sempre ter públicos que vão comprar isso dos 10 aos 80. Aqui Uhum. não, aqui já é difícil, aqui é uma luta diária do quadrinista para tentar vender isso fisicamente, tentar soltar isso na internet. Uhum. E, e os quadrinhos não iriam acontecer aqui se não fosse pela vontade, cara. Porque é o que eu te falei, o Maurício é uma coisa. Os quadrinhos autorais começaram lá atrás, né, com o Mutarelli, o Marcati, esses caras da velha guarda fazer o Flávio Colim, sabe, são artistas antigos fazendo a visão autoral deles e acreditando que aquilo ali ia marcar pessoas, sabe? Uhum. Então, falando do meu público, né? Falando do meu público artístico, eu acho que o melhor do brasileiro artista é a vontade de fazer acontecer. Amei, amei a resposta, gostei muito. Quero te agradecer novamente pela participação. Sigam o Tobias Eu que nas redes agradeço. sociais, né, Tobias, para acompanhar, prestigiar seu trabalho, @Tobias Daneluz. Valeu demais e muito É isso aí. sucesso para você. Valeu, obrigado pelo convite. Foi um ótimo papo. Valeu, tchau, tchau. Tchau.